Esse primeiro que nós vamos ver não está ali ainda. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Antes, irmãos, vou pegar essa expressão aqui do lado. Estou pensando em fazer uma EBF, escola para as crianças. A gente fazia no sábado à tarde aqui, ou no domingo à tarde, que a gente tentou ir para a balança lá fora. A gente fazia aqui do lado da igreja, olhava para o joelho antigo, ficava um solzinho lá ao menos, né? Para a gente fazer uma programação para dormir, de virar, e ficar todo sujo de terra, não é? Gente boigota, tá? Então, já vai pensando aí, para a gente poder fazer. Quem sabe são esses nomes dos valentes da vida. Eu só quero ler só esse pedacinho, porque eu vou. Essa mensagem ela é em partes. Nós vamos ver hoje a primeira parte dela. Quando a gente olha para Davi, gente, a gente vê que Davi, ele tentou de todas as formas buscar um lugar seguro para ele. Ele já tinha sido ungido rei, está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Só que o Saul perseguia Davi. E mesmo assim, Davi protegia Saul e lutava por Israel. Mas além de Saul que perseguia, tinha os filisteus, tinha os outros inimigos. O governo de Davi pediu de doido, não é? E aí depois que pediu de doido, e aí ele bateu assim na barra, eu vejo e falo assim, direção para aqui, você está doido. E aí ele falou, vocês podem trazer um doido aqui para mim, porque não vou levar o doido para dentro do meio, eles iam matar o doido. E aí ele foi, fugiu e foi para a caverna, ali estava uma foto, possivelmente, pode ser essa, não sei, a caverna do mar. Nessa caverna, juntou, quem que juntou? Primeiro a família. Todo grande homem tem duas coisas necessárias. Primeiro, tem que ficar com a família. Não dá para o engenheiro fazer o que ele quiser, se a gente vai fazer, se a gente vai fazer. Não dá para o mundo fazer o que quiser, se a esposa, se a gente estiver de lado. A família tem que estar junto. Eu não estaria aqui se ela não estivesse comigo. A família sempre está junto com a gente, ela sofre com a gente, ela se alegra com a gente. E quando a gente estava solteira a caverna de Adulão, foram os irmãos dele, foram os pais dele. E é interessante que os primeiros que Davi liberou foram os irmãos dele. Além de algumas pessoas que juntaram a ele. E também juntou, olha, todos eles também tem alguém com quem ele pode contar. Além da família, precisa ter ninguém para ajudar sozinho. Por mais que faça não, você também só total, se você tiver alguma equipe para mim, que vai lá para a ver está tudo certo, né? Aí você tem até dentro do faxineiro, até o maior, todos têm essa função. E ali naquela caverna, junto com Davi, mais uns 400 outros, da melhor classe, endividado, né? É o que tinha brigado com a mulher, é aquele que tinha matado, tinha assassinado, todo mundo juntou ali com Davi. Juntou com Davi, Davi se tornou líder deles. E esses da pior espécie foram os tais valentes de Davi. Mas esse texto que nós estamos vendo, ele vai contar sobre 33, mais ou menos, são os 33 lugares, que desses 400 eram os 33 mais chegados da Bíblia. E desses 33 nós vamos ver sobre um agora. Vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que aprender com Davi, irmãos. Olha, está em 1 Samuel, no capítulo 23, segunda Samuel 23, versículo 1 e 2. São essas últimas palavras, você pode colocar na sua Bíblia aí, olha. São essas últimas palavras de Davi, palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, ungido no Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Irmãos, a primeira coisa para poder ser um valente Davi, um valente, tem que andar com gente que anda com Deus, porque anda com Deus não desiste, faça comigo. Quem anda com Deus não desiste. Amém? Sabe por que a gente não desiste? Porque tem uma bênção de Deus, tem um ser em nós, que é o Espírito Santo faz a gente perseverar. Às vezes você está fraco, você está cansado, você está batido, aí o Espírito Santo te coloca assim, e você está falando de novo, e você fala assim, gente, de onde vem esse ano de Deus? E quando você
dificuldade, a outra passa por dificuldade, Deus nunca fala assim, vamos orar aqui. Olha, eu sei que está difícil, mas vamos orar. É bom a gente estar com Deus, irmãos. O problema é quando a gente busca, a gente não anda com Deus para estar com vocês. Você pode também, a gente pode também pensar, Deus pode, até certo ponto, você tem que tomar cuidado com o que ele fala. Olha o que o Davi falou, e a sua palavra está na minha língua. O homem que anda com Deus, a mulher que anda com Deus, a palavra de Deus está onde? Na língua dele. A palavra dele não vai ser como da novela, não, para. Olha lá, é uma novinha, né? Uma judia, né? Hoje ela fala, é Maria, é Maria. Aí talvez o pastor da internet ele falando assim que, não, caiu o irmão mais legalizando assim. A vez fala, é Maria, judia, quando é mulher, vai ficar também. Não é? As coisas estão tão raras, né? Mas ele está falando, irmãos, precisamos andar com quem? Com Deus. A pessoa que anda com Deus, ela tem a vida diferente. A pessoa que anda com Deus, a linguagem dela é diferente. A perspectiva dela é diferente. Esses dias, os irmãos devem ter visto aí, toda hora me perguntando se essa medicina pega ou não. E até hoje nós estamos tentando. Então, um montão de gente fala, não, tá certo. E aí a menina lá, a Verônica colocou, e aí o pessoal começou a discutir embaixo, começou a xingar a outra. Aí, gente, quem anda com Deus é fogo, né? E uma das pessoas que estava lá se diz andar com Deus, eu disse, gente, xingando esse jeito. Deus já falou sobre Deus há muito tempo. E às vezes nós andamos com pessoas que parecem que andam com Deus e que não andam com Deus. Isso também não serve. Porque pior ainda a pessoa andar na mocidade e está vendo um homem que andava com Deus. E isso faz diferença na vida dele. Os valentes da vida foram valentes porque tinham um homem que andava com Deus e que era o líder deles, amém? Segunda vez que a gente aprende com esses, nessa parte que tem. Você deve ter visto isso aí na internet, já viu não? Se não viu, diz que tinha um muro assim, né? E sabe como está apresentando ali, estava em cima do muro. E Jesus estava falando, ele estava falando, né? E falou, vem para cá, vem para cá. E ele está assim, meio assim, não sei se ele vai falar, e vai falar para cá, falou nada. E ele vai falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí então ele perguntou, por que você não fala nada? Não veio para mim do outro lado, Deus falou, porque eu sou dono do muro. Se você fica em cima do muro, você está longe de Deus. Porque eu acima não. Irmãos, é igual eu estava vendo o pastor falando, né? Até sobre esse texto também. E ele falou coisa interessante. Ele falou, muito mais para você aceitar e falar que homossexualidade, a pessoa vai ser assim. Por quê? Você não vai ter que provar na Bíblia, você vai ter que discutir, vai ter que debater. Você fala, mas o jeito nasceu assim, morre para ele assim, não é assim. Mas a gente mostra na palavra, ele não nasceu assim. Ele começou a ver o pecado que já está no homem. Foi trazendo ele mais ainda para todos os padrões de Deus. E aí ele foi andando dessa forma. Aí a gente vai disputar para se falar e pode estar preso. Por isso, porque hoje é assim, nós somos mais um do mundo. E muita gente não fica se falando, não, nosso pastor está aí defendendo esse negócio está errado. Irmãos, andar com Deus é a melhor coisa, mas é também o quê? Uma posição. Pode passar a segunda coisa que está dentro desses valores. Olha, e aqui agora começa a nossa história de hoje, que nós vamos ver nesse grande homem. Não deixe a coragem dos outros acabar com a sua coragem. Vamos falar, ele fala para o casal, você está de casal, então fala aí para o povo. Não deixe a coragem dos outros acabar com a sua coragem. Amém? Irmãos, olha o que diz o texto. Depois de Samar, filho de Ageu, o Aralita, quando os cristãos amontaram em Ei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu diante dos filisteus. Eles tinham um pedaço de terra, eles tinham plantado lentilha. Lentilha parece como feijão, né? Que sementinha assim. E aí, e foi aquela sementinha, né? Que o famoso Saul vendeu a sua bênção. O direito de primogenitura foi da forma.
Jacó foi e deu para ele uma carnezinha e ele foi vender. E, aliás, uma carnezinha deu a lentilha para Esaú, que não tinha conseguido nenhuma caça naquele dia, e aí então vendeu a direita de primogenitura. E agora esse homem está diante daquela plantação de lentilhas. E o homem está morrendo. Você já viu como que é? Quando está todo mundo assim, brincando, né? Aí já vem de um lado, né? São como é criança, né? Aí vem um da mão em cima, e aí começa a mexer. E aí começa a ficar e tal, aí começa a brigar. Porque a fome veio na mão. E a gente ali em cima sempre tem mais gente, porque dá dois passos, né? E aí todo mundo, aí o quando eu era criança, na minha rua lá, até tentava brigar, mas não sei, porque sempre estava brigando. Tinha um xará meu chamado Urso, só que é com o W dele, o nome dele, e aí ele tinha turminha. E não sei qual das plantas que nós resolvemos brincar de pique não, de polícia ladrão, justamente na casa do menino lá que tinha um beijo assim. E quando nós estávamos brincando, daqui a pouco veio aquele menino falando assim, não, que nós vamos brigar. E aí a gente falou, não vamos brigar. Eu falei, não quero brigar. O menino foi segurou, eu só fiz assim, né? Quando eu fico nervoso, muito nervoso mesmo. E aí eu falei, lá eu sabia que eles não estavam assim. E aí pronto. Aí ele falou assim, agora eu vou matar. E aí chamou o filho dele, e ele levantou assim. Nós estávamos em 6, mas o 2 era maior. Todo mundo estava correndo, e puxando a camisa que eu dou. E correndo. E a gente ficou um tempo, a gente tem que conversar. Mas, irmãos, é bom a gente lutar pelo que é nosso. Se você for medroso, você vai ser medroso. Se você for olhar pelo campo de lentilha, os filhos de Deus correndo, você vai deixar o seu campo de lentilha. Todo mundo está correndo. Todo mundo sabe o que acontece. As pessoas gostam das coisas fáceis. As pessoas gostam das coisas que não se disputar. As pessoas gostam, tem que falar assim. Cada coisa é pela vez também, né? Um rapaz chamado, eu acho que Alexandre, falou assim, aqui, eu quero fazer medicina na Bolívia, eu sou enfermeiro, eu estou falando de saúde, eu não sei o que tem e tal, mas eu queria saber o seguinte, eu só posso passar aí um semestre. Eu falei, que legal! Olha, para começar lá em boliviano, agora só para comentar, 70% do curso você fez. Se você fizer medicina para colocar aqui, você vai ficar no mínimo um ano e meio. Pode pegar! É por lá, né? Então tá. Aí eu coloco o contato para o lugar. Eu falei, meu filho, eu sou trabalhador da lei, você pode buscar. Eu não falo mais nada de você. As pessoas querem as coisas fáceis. E te falam assim, mas para você levar a vida difícil. É só para frente. Não é assim? E a vida difícil? É só para frente. Irmãos, os corajosos, os corajosos estavam fugindo. E aí só ficou aquele homem falar para defender o campo de lentilha. Pode passar, por favor. Segunda coisa, sozinho, irmãos. Tudo aquilo que para mim tem valor, tem disposição para defender. Não é verdade isso aí? Tudo aquilo que para você também tem valor, nós vamos ter disposição para defender. Olha o que diz no versículo 12. O povo falar no meio daquele terreno defendeu. Ele falou que esse terreno está aqui e eu vou lutar por esse terreno. Eu vou lutar pelo campo de lentilha. Irmãos, o que é lentilha, irmãos? E não era um pedaço grande de terra, não era hectare de terra, era um pedaço de terra. Porque a Bíblia diz que é uma porção de terra, quem sabe, talvez esse tamanho da igreja. Ou 2 vezes, 3 vezes maior. O detalhe que ele falou, eu vou lutar. E foi defender. E foi sozinho. E foi agora. Tchau. Passa aí, para a gente poder ver. Eu estava vendo no voo só coloquei estava lendo aí o pastor da Santa Petrúcia, ele falava, olha, que está parado de orar. Já começou mal, né? Ele falou assim, e
que abrimos a janela de nossas casas e começamos a enxergar a luz próxima que tão perto de nós nos rodeia. Irmãos, muitas vezes nós vemos a dificuldade do outro, nós vemos o sofrimento alheio, e nós simplesmente falamos, não, isso é porque ele se esforçou muito, isso é porque ele não está lutando igual a mim, isso porque ele não tem a mesma força que eu, ele fala, ele tem que pegar, ele tem que trabalhar, mas nós também podemos lutar com as pessoas, devemos lutar por elas. Se você se importa com as pessoas que estão morrendo sem Jesus, você vai lutar por elas. Você vai dedicar a sua vida a elas. Olha, irmãos, diz que o Ronald estava pregando esse povo, ele foi numa aldeia pequena, um missionário presbiteriano, né? Numa aldeia pequena, e a aldeia tinha 50 pessoas. E nessa aldeia ele foi pregar, entregou, ficou lá 2 meses pregando. E quando ele saiu só a mulher, aceitou Jesus, não de um. E ele pensou assim, né? Ele estava conversando mais com o irmão lá, da tribo de Socorro, falando: o que vai acontecer agora? Ele chamava ele de Cajá. O que vai acontecer com aquela mulher? Porque naquela tribo, as mulheres não eram bem vistas, quanto mais não nenhuma. Ela não tinha voz nenhuma. Irmão, disse que aquela mulher, disse quando eles estavam nesse caminho, indo embora assim, daqui a pouco alguém correndo atrás deles assim, e fala: volta, que você tem que ir lá batizar. O pessoal da tribo, e do quê? Aí quando ele chegou na tribo, irmãos, até né? Aquela mulher, ela nem falou para a frente da tribo, ela só bateu de casa em casa, de louvando a família falando, com espírito, de receber Jesus, com o Senhor salvando sua vida, e disse que toda aquela tribo, 50 pessoas aceitaram Jesus, porque uma mulher foi valente. Ela lutou pela sua tribo. Ela deu importância à sua tribo. Porque ela falou: eu não posso receber salvação e ficar calado. Eu tenho que falar também na minha tribo. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos, nós temos o poder de fazer algo, nós somos calados. E nós não fazemos nada. Pode passar. Quarta coisa, o valente tem sempre algo para lutar. O mesmo tempo, responde novamente, porque está no meio daquele terreno. Fosse chamado no meio daquele terreno e defendeu. E fez os cristãos que o Senhor evitou um grande livramento. Irmãos, eu coloquei essa foto desse homem aí, nessa madrugada. Um amigo meu que é pregador na minha cidade, ele falou que ele estava no hospital, porque o tio dele tinha passado mal. E quando deu mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2h30, começou a chegar a gente. 10 pessoas tinham falecido. E tinha mais de 10 pessoas que passou na Globo hoje, na Record e outros canais aí. O que aconteceu? As pessoas estavam indo de Brasília para uma cidadezinha lá para Setubinha. Olha a cidade, Setubinha, né? Bem pequenininha a cidade lá. E eles estavam indo, não era para frente, não era para nada, para inaugurar o templo da Assembleia de Deus aqui. No meio do caminho, na noite do norte, o ônibus perde o controle e aí morre. 10 pessoas, estavam todas as pessoas, as outras famílias foram levadas lá para esse hospital, que é o maior região. Irmãos, e ele então ligou ele de madrugada, passou no teórico, ligou lá para o pastor da Assembleia de Deus geral, que estava lá para treinar, pastor Sabatiel, inclusive foi nessa igreja que eu levantei a mão para ligar Jesus. Estavam os irmãos da Presbiteriana, já contei essa história. Aí eles ligou para esse irmão então, esse pastor ligou para os irmãos da igreja lá, e em pouco tempo, a igreja estava dando assistência àqueles irmãos que estavam felizes e que estavam unidos. Irmãos, nós não podemos parar, a gente sempre vai estar ali, nós estamos pensando, você vai ser médico, nós vamos ser médicos, e aí? Não vai ser somente colher, vai ser também curar, vai ser também cuidar, vai ser dar uma palavra de esperança. Às vezes vai ser igual o vídeo que eu vi esses dias aí que passou isso, colocou, e estava lá a perna pendurada, parecendo açougue, braço, rio no chão, fígado no chão, e você vai chegar lá e ficar para tudo assim, e juntar com ele para reconstruir. Você precisa lutar. Nós vamos tem sempre algo para lutar, e médico, meu amigo, sempre vai ter algo para lutar. E nós sempre temos algo para lutar, quem ainda tem filho sabe disso, né? Às vezes o filho está lá, parece que tudo bem. Vem
alguém que quer roubar o filho. Como pastor da TV aqui em Santa Cruz, uma menina de 21 anos, 23 anos, um adolescente de 14 anos, tentando violentar a menina. E aí ele deu os vizinhos dela e salvaram. O valente sempre tem algo para lutar. Pode passar. Não passou. Olha, Jesus falou isso. Jesus falou, o valente que é mais valente, está em Lucas, capítulo 11, 21 e 23. Olha, quando o valente, bem armado, lá na sua própria casa, tem segurança de todos os seus bens, sobrevive, porém, o mais valente que ele vence, tira da armadura e que confiava em dividir seus povos. Quem é contra mim, quem comigo na luta, espalha. Irmãos, esse valente foi que hoje, como diz pastor Antônio Elias, que já está no céu, na glória, o Senhor sempre fica lutando contra a nossa família. Olha como que funciona a armadilha do inimigo. Está ali o casal. E aí ele vem, e olha, esse homem é muito um homem de oração. Ele é poderoso. Ele é um homem de fé, ele é valente. É igual esse cara da vida. Mas ele não é essa aí também, ele é louco. Aquele que estou vendo, não está falando ao contrário, tranquilou, pegou a televisão, não vai usar o seu celular, está bem violado e falando para tocar ela. Aí ele começa a tocar ela. Aí ele vai e falou, não, eu, e começou a olhar para os caras, ele me veio, eu consegui para a cara dos dois. E ele fala, está tranquilo. E aí você vê o fica doente, e aí você vê a competição da escola, e vai sair do seu passo, porque o inimigo vai tentando minar as famílias, que ele tem tentado mais, o que ele tem usado mais efetivamente é a televisão. Um pastor, ele chegou na igreja, e lá tinha 3 da pessoa assim, e ele colocou uma televisão lá na igreja. 6 minutos. Foi 6 minutos, não, foi 40 segundos, perdão. E colocou lá, disse que esse irmão estava assim, no banco, aí ele ficava assim, e ficava pensando, queria olhar, e aí o pessoal se vê desconcertado, gente falando, como que passa a família, e falando sobre tá doido, alguma coisa assim. Aí o pastor falou assim, corta, vai virar livre, né? Aí o pastor falou assim, irmão, não pode passar assim de novo? As irmãos não, então por que vocês passam na sua casa? Irmãos, muitas vezes nós falamos, isso não entra, isso não move, mas entra. Entra para eu ver quantas vezes ele falou assim, passou uma vez, quantas vezes um dia isso passou? Quantas coisas que entram para a TV, é bruxaria, é macumba, é feitiçaria, é ensinando a trair, é ensinando a menina engravidar. Igual o rapaz está falando, né? Quando eu era criança, as crianças de 12 anos de idade estavam brincando, né? Brincando, era negócio. Hoje eu não me fazer essa formação, eu quero ver você correndo atrás de mim, né? Eu quero ver você fazer outra coisa. E aí você vê as meninas já estando grávidas. Irmãos, as coisas parecem que vão ser bem bagunçadas, né? Toda mexida. E o problema é que nós abrimos a nossa porta da casa e deixa entrar. Pode passar, não. O seu casamento pode não ser importante para ninguém, mas tem que ser importante para você. Meu amor seja infinito. Sabe por quê, irmãos? Se você está ali no casamento, está tendo dificuldade, ou depressão, ou algum problema assim, um amigo seu, que conhece um pouco da sua vida, que te ama, ele vai falar assim, não, deixa a mulher orar. A amiga da mulher vai falar a mesma coisa. Porque ele não está dentro do casamento, não está dentro do relacionamento, que somente se não serve a Deus. Ele vai falar, tem que falar. Isso eu estou estudando, né, Joel? Estou estudando. E aí você vai, e ouve essas buzinadas, aí você vê a televisão, e é impressionante. Costuma na hora que você passa por aquela situação, vendo um amigo abençoado lá, desinquieto que fala, aí você liga a TV, está mostrando igual que você está passando. Você vai e coloca contigo, é a mesma coisa, porque você está mais sensível, você vê essas questões. E aí, se você deixar, você vai deixar de lutar pelo seu casamento. E o seu casamento é muito importante também. A família é muito importante. Então, Deus deu duas instituições. A primeira é para a família.
e a segunda foi a igreja. E nós devemos lutar pela família e devemos lutar pela igreja. Pode passar, mas essa tempo não, olha. Precisamos de pessoas que têm disposição para lutar. Esse Samar aqui, ele tem disposição. Quando você orar, a vida está difícil, ele falou, eu vou para agora, eu vou para a batalha, eu vou lutar. Não pergunte o que você pode fazer para a missão. Pergunte o que você pode fazer para a missão do Estado. Pelo jeito de Deus, para as nossas colegas, às vezes a gente vai na igreja e fala assim, não, que louvor pessoal, mas nunca teve que tocar bateria, né? A pessoa fala assim, não, eu quero fazer a melhor coisa da igreja, mas nunca dá o pé. Nunca, aí fala assim, não, que isso, tipo, de Deus, mas nunca ora. A pessoa quer tudo, mas não tem disposição para lutar. Precisamos da disposição para lutar pelo reino de Deus. Falava no Isaías capítulo 6, desde aqui, Senhor. Pode passar, por favor. O Senhor quer se levantar como valente, saiba lutar espiritualmente, olha. Por favor, para forjar valentes, parece conquista sobrenatural. Deus forjar você para conquistar vidas, para conquistar almas. Deus forjar você para lutar pela sua família, para lutar por tudo que Ele te deu. Pode passar. Olha o que diz Efésios 6:12, irmãos, para terminar. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as nossas rivais da maldade dos lugares celestiais. O que o inimigo mais usa é fazer com que eu lute contra o Senhor. O que o inimigo mais usa dentro da igreja, dentro da família também, é que a gente lute um contra o outro. Mas a nossa luta não é contra quem? Carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades. Irmãos, falando sobre isso, existe estratégia do inimigo que ela é muito sutil e às vezes a gente não percebe. O crente ele não é construído. O crente, a Bíblia garante, ele não pode ser construído. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. Porque o próprio Jesus guarda essa pessoa. O marido não pode trocar. Só tem uma coisa, chamada sugestão demoníaca. O que é sugestão demoníaca? Tem uma coisa, se você anda com um colega seu, quando a gente está falando de andar com homens que andam com Deus, com mulheres que andam com Deus, você vai ter influência de Deus, porque essa pessoa busca Deus. Se você anda com pessoas que não serão a Deus, você vai ter influência humana das pessoas que não serão a Deus. Agora, irmãos, se você está ali, e você não tem aquela sensibilidade espiritual, ele entende. Lembra que você quer ver uma coisa? O próprio Pedro falou com Jesus assim, tu és o Cristo de Deus. E depois, ele foi para a conversão, o Senhor vai morrer na cristão. O que Jesus falou para ele? Afasta Satanás, porque não cogita as coisas de Deus. Olha só, os discípulos que andavam com Jesus. Aí você vê, o que ele falou naquela hora ali? Sugestão do convite, irmãos. É quando o inimigo vem e fala assim, olha, faz isso. Já viu aqueles filmes de agente secreto que tem aquele pontinho assim no ouvido? Ou então esse programa que tem aquele pontinho, aí fala, faz isso. Aí o cara vai lá e fala. O problema é que nós somos comprometidos, e aí eu fiz um microfone de fio, e nós colocamos um microfone assim. Tinha um ressalto ali na frente, né, o meio-fio, colocamos o microfone assim escondido. E aí ficou o nosso colega essa distância de mais ou menos uns 30 metros. E ele então estava ali e o microfone estava assim no chão. E ele falou ao colega assim também, eu tenho poder da noite. E ele falava assim comigo, olha, falava para você, quer ver? Ele vai abrir aquela porta agora. Eu falava, eu estou no rádio. Eu ia lá, abri a porta. Aí eu olhava assim. Aí eu falei, olha, agora eu vou colocar a prova na cabeça. E eu fiquei todo para a cabeça e saí da vida para a cabeça. Aí ele falou assim, fala o que você quiser, que eu vou falar e ele escreve. O poder da mente, ele vai fazer. E aí ela falou assim, eu quero, fala então para ele. Aí eu vou lá, e aí, passou um tempinho assim, ele foi pegar o microfone
E aí o outro colega deu para ele, até que depois contou para ela, né? Que era o microfone. Igual muitas vezes ele vem e sugestiona a gente assim. Ele fala coisas e ele consegue imitar a sua voz. Se uma pessoa que está vendo o computador pode imitar a sua voz, quanto mais o inimigo. E aí vem aquela mensagem somente de você, então, não é daquele que quer ser espiritual, não é daquele valente. E ele falou, não, está vendo? Não. E hoje a arroz fez arroz, não está muito bom, arroz está terrível. Aí você fala assim, arroz hoje está terrível. Aí a mulher fala assim, então também nunca mais faz arroz. Você fala agora, se vira. Aí o cara fala assim, aí a mulher fala assim, mas não tem tempo. Aí vai a Lisa, olha e fala arroz. Aí o Senhor vai, mas assim, está vendo aqui? Acabei de comprar o pé do arroz. E a gente vai, irmãos. Então, algumas situações acontecem que o inimigo faz a gente se enganar e lutar uns com os outros. Quando a gente vê estratégia de guerra, quando a gente vê sobre esses valentes, a gente vê uma coisa: Deus está querendo valentes. Amém? Deus quer valentes para lutar. E valentes que aprendam a guerrear e guerrear pelo reino dele e por suas famílias. Amém? Vamos orar? Ó Deus, é bom a gente saber, Deus, que o Senhor cuida de nós. É bom a gente saber, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor quer por nós. É bom saber também que o Senhor nos chama, Deus, para sermos valentes. E que por isso que tu vai nos coloca, Deus, na frente de batalha, Senhor. O texto que Deus nos coloca, como diz Ezequiel, Deus, um exército numeroso e nos faz vencer. Porque nós vamos essa palavra do Senhor é no caminho através dessas palavras. Porque esses valentes não eram somente valentes de Davi, mas eram valentes usados pelo Senhor para salvar o povo de Israel. Deus nos uniu com valência, nos uniu com homens e mulheres de guerra, para guerrear, para salvar vidas, para orar pela nossa família, para lutar por quem nós andamos. Nós oramos, Senhor. O Deus nos ajuda a lutar, a guerrear, Deus, pelo nosso culto, a cada dia mais para poder servir o Senhor com novidade, com integridade de vida. Eu estou acima de tudo, Deus, que nós possamos andar com outros e mulheres perante o Senhor. Que nós possamos ser esses homens e mulheres também que amam o Senhor. E possamos fazer diferente onde nós fomos, onde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti.